Seth fala A Eterna Validade da Alma, Jane Roberts. Tradução, Luciene Lima. Capítulo 21. Um adeus e uma introdução. Aspectos da personalidade multidimensional como vistos através de minha própria experiência. No tempo histórico de Cristo, eu era um homem chamado Milênios, em Roma. Naquela vida, minha ocupação principal era de um comerciante. Mas eu era um cavalheiro altamente curioso e minhas viagens me deram acesso a muitos grupos diferentes de pessoas. Fisicamente eu era redondo e robusto, não completamente patrício em meu porte e com determinado desleixo em meu vestir. Tínhamos um tipo de rapé feito de um certo tipo de palha. Eu usava isto constantemente, derramando frequentemente um pouco em minha roupa. Minha casa ficava na parte mais ocupada, no noroeste da cidade, exatamente além do que você chamaria o coração da cidade. Entre minhas mercadorias, eu vendia sinos para burros. Isto pode não soar como um produto muito grandioso e, ainda assim, famílias nas fazendas fora de Roma os achavam altamente úteis. Cada um tinha um som especial e uma família poderia dizer, pelo som do sino, qual era seu próprio burro no meio de inumeráveis similares. Burros também eram usados em muitos negócios dentro da própria Roma como carregadores de fardo, principalmente nas ocupações mais baixas. O número de sinos, o som particular deles, até mesmo as cores, tudo tinha um significado. No tumulto da cidade, os sinos particulares poderiam ser reconhecidos, então, pelo pobre e pelos escravos que esperavam para comprar produtos, frequentemente alimentos murchos dos carros carregados. Os sinos eram só uma pequena porção de meu negócio que se tratava em grande parte de tecidos e tinturas, mas eles me fascinavam. Por causa de meu interesse neles, fiz muito mais viagens para a zona rural e região do que qualquer homem prudente deveria. Os sinos se tornaram meu passatempo. Minha curiosidade me levou a viajar à procura de tipos diferentes de sinos e me conduziu ao contato com muitas pessoas que, caso contrário, eu não teria encontrado. Embora eu não fosse letrado, eu era astuto e tinha uma mente vivaz. Sinos especiais, descobri, eram usados por várias seitas de judeus, ambos dentro e fora de Roma. Embora eu fosse um romano e um cidadão, minha cidadania significava pouco, exceto de me proporcionar segurança mínima quando eu fazia meu caminho diário. E em meu negócio encontrei tanto muitos judeus quanto romanos. Socialmente, eu não era muito distante deles. Os romanos não tinham nenhuma ideia clara sobre o número de judeus em Roma naquele tempo. Eles julgavam por conjecturas. Os sinos nos burros pertencentes aos zelotes tinham sobre eles o símbolo de um olho. Eles entravam secretamente na cidade, escondendo-se tanto dos outros judeus quanto dos romanos. Eles eram bons pechincheiros e frequentemente me privavam de mais do que eu merecia perder. Aprendi sobre o Deus da retidão através de um primo dele, nomeado Xeraba, que era tão claramente quanto pude entender na ocasião, um assassino sagrado. Ele estava bêbado na noite em que falei com ele em um quiosque fedido fora de Jerusalém. Foi ele quem me contou sobre o símbolo do olho. Ele também me falou que o homem, Cristo, foi sequestrado pelos essênios. Não acreditei nele. Nem na ocasião em que ele me contou, eu não sabia quem Cristo era. Na ocasião em que Cristo viveu, sua existência era conhecida de muito poucos, falando comparativamente. Colocando abruptamente e com bom humor, eu sabia que alguém tinha a bola, mas eu não tinha certeza sobre a pessoa. Em estados de sonho, a situação finalmente se tornou conhecida para mim e para muitos outros. Em geral, os cristãos não queriam romanos convertidos. Mais tarde, fui um destes e, por causa de minha nacionalidade, nunca fui acreditado. Minha parte, naquele drama, era simplesmente me familiarizar com a sua fundação física,
ser um participante, porém pequeno, naquela era. Muito posteriormente, em seus termos, eu terminaria como um papa menor no século III, encontrando novamente alguns daqueles que tinha conhecido, e se você me perdoar uma nota humorística, mais uma vez familiar com o som de sinos. Não é meu propósito entrar em minhas existências passadas em qualquer grande detalhe, mas usá-las para fazer certas observações. Em primeiro lugar, fui muitas vezes homem e mulher, e imergi em várias ocupações, mas sempre com a ideia de aprender de forma que pudesse ensinar. Tive um histórico firme de existência física, portanto, como um pré-requisito para meu trabalho atual. Não atuei no papel de qualquer personalidade muito importante, de nota histórica, mas me tornei experiente nos detalhes agradáveis e íntimos da vida diária, na luta normal para a realização, na necessidade do amor. Aprendi o anseio indescritível de pai para filho, filho para pai, marido para esposa, esposa para marido, e caí impetuosamente nas teias íntimas das relações humanas. Antes de sua ideia de história, eu era um Lumanian e depois nasci na Atlântida. Usando sua referência histórica, voltei no tempo do Homem das Cavernas, operando como um orador. Agora sempre fui um orador, a despeito da minha ocupação física. Fui um comerciante de temperos na Dinamarca, onde conheci Hubert e Joseph. Em várias vidas, fui negro. Uma vez no que agora é chamado de Etiópia e uma vez na Turquia. Minhas vidas como monges seguiriam minha experiência como papa. Em uma destas, fui uma vítima da Inquisição espanhola. Minha experiência em vidas femininas variou de uma solteirona holandesa comum a uma cortesã no tempo do Davi bíblico, para várias existências como uma humilde mãe de crianças. Agora, quando comecei a contatar Hubert e Joseph, escondi deles o fato de minhas numerosas vidas. Hubert, em particular, não aceitava a reencarnação, e a ideia de tais experiências de vida múltiplas seria altamente escandalosa para ele. Os tempos, nomes e dados não são tão importantes quanto as experiências, e elas são muito numerosas para listar aqui. Porém, cuidarei disto em algum momento em que estas estiverem completamente disponíveis. Algumas foram dadas nas sessões da classe de Hubert e algumas, embora poucas, apareçam no próprio material 7. Em um livro sobre reencarnação, espero ter cada uma de minhas personalidades prévias falando por si mesmas, pois elas devem contar suas próprias histórias. Então, você deve entender que essas personalidades ainda existem e são independentes. Embora o que eu seja uma vez pareceu estar contido nestas personalidades, fui apenas a semente para elas. Em seus termos, posso me lembrar de quem fui. Em termos mais amplos, porém, estas personalidades deviam falar por si mesmas. Talvez você veja uma analogia aqui quando comparar a situação com a regressão de épocas sob a hipnose. Essas personalidades não estão trancadas dentro do que sou, porém. Elas progrediram de acordo com o próprio modo. Elas não estão negadas. Em meus termos, elas coexistem comigo, mas em outra camada de realidade. Em várias vidas, eu estava conscientemente ciente de minhas existências passadas. Uma vez, como um monge, me achei copiando um manuscrito que eu tinha escrito em outra vida. Frequentemente fui dado ao amor em excesso e o possuí. 2 vezes morri de fome. Sempre achei minhas mortes altamente educativas, em seus termos, depois. Sempre foi uma lição entre vidas, localizar os pensamentos e eventos que conduziram a um determinado falecimento. Nenhuma de minhas mortes me pegou de surpresa. Eu sentia durante o progresso a inevitabilidade, o reconhecimento, até mesmo um senso de familiaridade. Claro, esta morte particular é minha e de nenhum outro. E aceitei até mesmo as circunstâncias mais estranhas,
sentindo quase uma espécie de perfeição. A vida não poderia ser terminada corretamente sem a morte. Há um senso grande de humildade e ainda um grande senso de exaltação quando o eu interior sente sua liberdade quando a morte acontece. Todas as minhas mortes foram o complemento de minhas vidas. Nisso parecia a mim que não poderia ser o contrário. Se eu escolher em seus termos, eu posso reviver qualquer porção dessas existências, mas essas personalidades seguem a seus próprios caminhos. Em um nível subjetivo, agi como professor e orador em cada uma de minhas vidas. Em algumas poucas existências altamente intuitivas, eu estive ciente deste fato. Você não entende, como ainda não entende a alta importância do lado inferior da consciência. Ao lado de seu papel objetivo em cada vida, seus desafios reencarnacionais também envolvem seus estados de sonho, ritmos de criatividade que fluem e vazam sob o mundo diário que você conhece. Assim, me tornei altamente versado neste modo como um orador e um professor em várias vidas que foram externamente desinteressantes por contraste. Minha influência, trabalho e preocupação em tais casos eram muito mais vastos do que minhas tranquilas procuras objetivas. Dou-lhe esta informação esperando ajudá-lo a entender a verdadeira natureza de sua própria realidade. Minhas existências reencarnacionais não definem o que sou, porém, nem as suas definem você. A alma se reconhece e não está confusa por termos ou definições. Mostrando-lhe a natureza de minha própria realidade, espero lhe ensinar a natureza da sua própria. Você não está ligado a qualquer categoria ou ângulo de existência. Sua realidade não pode ser medida mais que a minha. Espero ilustrar a função da consciência e personalidade escrevendo este livro e ampliar seus conceitos. Agora, comecei-lhe falando que eu estava ditando este material pelo amparo de uma mulher por quem eu era bastante afeiçoado. Deixe-me lhe falar agora que há outras realidades envolvidas. Os parágrafos seguintes serão escritos por outra personalidade que permanece relativamente na mesma posição que eu quando me dirijo à mulher através de quem agora estou falando. Nós somos as vozes que falam sem as próprias línguas. Nós somos fontes daquela energia da qual você vem. Nós somos os criadores, contudo também fomos criados. Nós semeamos seu universo como você semeia outras realidades. Nós não existimos em seus termos históricos, nem conhecemos a existência física. Nossa alegria criou a exaltação da qual seu mundo vem. Nossa existência é tal que a comunicação deve ser feita através de outros para você. Símbolos verbais não têm nenhum significado para nós. Nossa experiência não é traduzível. Nós esperamos que nossa intenção seja. Na vasta extensão infinita da consciência, tudo é possível. Há significados em cada pensamento. Nós percebemos seus pensamentos como luzes. Eles formam padrões. Por causa das dificuldades de comunicação, é quase impossível para nós explicarmos nossa realidade. Só saiba que nós existimos. Nós enviamos vitalidade imensurável a você e apoiamos todas as estruturas de consciência com as quais você está familiarizado. Você nunca está só. Nós sempre enviamos os emissários a vocês que entendem suas necessidades. Embora você não nos conheça, nós o apreciamos. 7 é um ponto em minha referência, em nossa referência. Ele é uma porção antiga de nós. Nós estamos separados, mas unidos. O espírito sempre forma a carne. Nós continuaremos. Há tipos de consciência que não podem ser decifradas em termos físicos. A personalidade que originou os parágrafos que você leu há pouco é única. Conforme mencionado,
Há o mesmo tipo de conexão entre aquela personalidade e eu, como uma que existe entre Hubert e eu. Mas em seus termos, 7.2 é bastante divorciado de minha realidade do que sou da de Hubert. Você pode imaginar 7.2 como uma porção futura de mim, se você prefere, e ainda muito mais está envolvido. Eu mesmo estou usando termos simples aqui para tentar fazer estas ideias mais claras. Em um estado de transe, Hubert pode me contatar. Em um estado de alguns modos similar a um transe, posso contatar 7.2. Nós estamos relacionados de modos bastante difíceis de explicar, unidos em teias de consciência. Minha realidade inclui, então, não apenas identidades reencarnacionais, mas também outras gestaltes de ser que não têm necessariamente nenhuma conexão física. O mesmo se aplica a cada leitor deste livro. A alma é ilimitada, então. Não é um sistema espiritual ou psíquico. Tentei lhe mostrar que a alma não é uma coisa separada, à parte de você. Ela não está mais divorciada de você do que Deus está. Não há nenhuma necessidade de criar um Deus separado, que exista fora de seu universo e separá-lo disto, do universo. Nem há nenhuma necessidade de pensar na alma como alguma entidade distante. Deus, ou tudo que é intimamente uma parte de você. Sua energia forma sua identidade, e sua alma é uma parte de você da mesma maneira. Minhas próprias personalidades reencarnacionais, eus prováveis e até mesmo 7.2 existem em mim agora como eu existo neles. Em seus termos, 7.2 é mais avançado. Em seus termos, ele é mais como um estrangeiro, alien, já que ele não pode relacionar-se com sua existência física como faço por causa de meu histórico nela. Ainda, minha experiência enriquece 7.2, e as experiências dele me enriquecem à extensão que posso perceber e traduzi-las para meu próprio uso. Da mesma maneira, a personalidade de Hubert é ampliada pela relação comigo, e eu também ganho através da experiência, até mesmo como o melhor dos professores aprende de cada dimensão de atividade. Em termos mais amplos, minha alma inclui minhas personalidades reencarnacionais, 7.2 e os eus prováveis. Estou tão ciente de meus eus prováveis, incidentemente, como estou de minhas existências reencarnacionais. Seu conceito de alma é simplesmente limitado. Realmente não estou falando em termos de grupos de almas, embora esta interpretação também possa ser feita. Cada parte da alma contém o todo, um conceito que, estou seguro, o assustará. Quando você se tornar mais ciente de sua própria realidade subjetiva, você irá, portanto, se tornar familiar com grandes porções de sua própria alma. Quando você pensa na alma como um sistema fechado, você a percebe como tal e se fecha do conhecimento de sua maior criatividade e características. Da maior criatividade e características da sua alma. 7.2 representa o que eu me tornarei até certo ponto, e em seus termos, contudo, quando eu me tornar o que ele será algo diferente. Agora, nos mesmos termos, apenas, Hubert pode se tornar o que sou, mas então eu serei algo bastante diferente. Cada um de vocês está envolvido no mesmo tipo de relacionamentos, esteja ciente ou não deles. Embora lhe pareça que existências reencarnacionais envolvem eventos passados e futuros, elas existem paralelamente ou adjacentemente à sua própria vida presente e à consciência. Outros aspectos de sua identidade maior existem, falando relativamente sobre ou ao redor destas. As respostas para a natureza da realidade, o conhecimento íntimo do tudo que você procura, está em sua experiência presente, dentro dela. Ela não será encontrada fora de vocês mesmos,
mas através de uma jornada interior para si mesmo, através de si mesmo e através do mundo que você conhece. Uma vez eu fui uma mãe com 12 filhos. Ignorante em termos de educação, longe de ser bonita, particularmente nos anos posteriores, com um temperamento selvagem e de voz rouca. Isto foi ao redor de Jerusalém, no 6º século. As crianças tinham muitos pais. Fiz meu melhor para provê-los. Meu nome era Marshaba. Vivíamos onde quer que pudéssemos, agachando em entradas e finalmente todos mendigando. Contudo, naquela existência, a vida física tinha um contraste, uma agudez maior do que qualquer que eu tinha conhecido. Uma crosta de pão era mais deliciosa para mim do que qualquer pedaço de bolo, embora bem glaçado, que já pudesse ter existido nas vidas anteriores. Quando meus filhos riam, eu era dominada pelo deleite, e apesar de nossas privações, cada manhã era uma surpresa triunfante, porque nós não tínhamos morrido em nosso sono, por não termos sucumbido à fome. Escolhi aquela vida deliberadamente, como cada um de vocês escolhe cada uma das suas. E fiz isso porque minhas vidas prévias tinham me deixado muito entediado. Também fui muito almofadado, mimado. Eu já não focava com claridade nas delícias físicas verdadeiramente espetaculares e nas experiências que a Terra pode prover. Embora eu gritasse com minhas crianças e às vezes gritei com raiva contra os elementos, eu fui golpeada pela magnificência da existência e aprendi mais sobre a verdadeira espiritualidade do que já fiz como um monge. Isto não significa que a pobreza conduz à verdade ou que o sofrimento seja bom para a alma. Muitos que partilharam destas condições comigo aprenderam pouco. Isto significa que cada um de vocês escolhe essas condições de vida que tem para em seu próprio propósito, sabendo ao longo do tempo onde repousam suas fraquezas e forças. Na gestalt de minha personalidade, como em seus termos, eu vivi mais tarde vidas mais ricas. Aquela mulher estava viva novamente em mim, como, por exemplo, a criança está viva no adulto e cheia de gratidão comparada às circunstâncias posteriores às existências iniciais. Ela me impulsionou a usar melhor minhas vantagens. Assim com você, em uma ampla forma, suas várias existências reencarnacionais coacontecem. Usando a analogia da idade adulta novamente, ainda assim, de outra maneira, ela já o deixou, foi embora a parte de você, como se fosse apenas um adulto no qual a criança se fundiu. Assim, as pessoas que eu tenho sido foram embora em seus próprios caminhos, contudo, ainda são uma parte de mim e eu delas. Estou vivo na memória de 7.2, como um eu a partir do qual ele brota. Contudo, o eu que sou agora não é o eu a partir do qual ele brota. Apenas suas ideias rígidas de tempo e consciência fazem estas declarações parecerem estranhas a você, pois num contexto mais amplo, novamente, posso me lembrar de 7.2. Todas estas conexões, portanto, estão abertas. Todos os eventos psicológicos afetam todos os outros. Todas as existências e consciências estão entrelaçadas. Apenas quando você pensa na alma como algo diferente, separado e então fechado, você é conduzido a considerar um Deus separado, uma personalidade que parece estar à parte da criação. O tudo que é uma parte da criação, mas mais do que a criação é. Há pirâmides de Gestalt do ser impossíveis de descrever, cuja consciência inclui conhecimento e experiência do que pareceria ser a você um vasto número de outras realidades. Nos termos em que estou falando para seu benefício, o presente delas, por exemplo, pode incluir a vida e a morte de seu planeta em um momento do tempo delas. A existência de 7.2 está nas franjas externas
de uma das tais galáxias de consciência. Quando 7.2 fala, Hubert inicialmente está ciente do seguinte: a consciência dele puxa para cima, seguindo um caminho psíquico interno, um funil energizado, até que bastante simplesmente não pode ir além. Para ele, parece então que a consciência dele sai fora do corpo através de uma pirâmide invisível que se abre no topo, esticando-se no espaço. Aqui ele parece estabelecer contato com símbolos impessoais, cuja mensagem é de alguma maneira traduzida automaticamente em palavras. Aquele ponto, na verdade, representa uma urdidura em dimensões, um lugar entre sistemas que tem mais a ver com a energia e a realidade psicológica do que com o espaço, pois o espaço é sem sentido. Eu quase sempre estou presente nestas ocasiões como um tradutor. Meu conhecimento de ambas as realidades é necessário para a comunicação. 7.2 está familiarizado com um jogo de símbolos e significados inteiramente diferentes, de forma que, neste caso, duas traduções estão sendo dadas, uma por mim e outra por Hubert. Esperançosamente, certos conceitos serão entregues dessa maneira, que não poderiam ser entregues se não fosse assim. Estes matizes de realidade e experiência, estas mensagens de um sistema para outro, acontecem continuamente de vários modos, emergindo em seu mundo sob um disfarce ou outro, como inspiração de muitos tipos. Vocês estão sendo ajudados, em outras palavras. Você também está usando suas próprias habilidades, porém, pois suas próprias características, em grande parte, determinam a quantia de ajuda que você recebe. O simbolismo aparente a Hubert, quando 7.2 fala, funciona bem, mas o externo é também interno, e assim a consciência viaja tão longe internamente como parece a ele viajar externamente. Tais contatos e conhecimento estão disponíveis a cada indivíduo. O tudo que é fala com todas as suas partes. Não com sons, trompetes e fanfarras do nada, mas comunica sua mensagem através das coisas das almas viventes de cada consciência. Você não está predestinado a se dissolver no tudo que é. Os aspectos de sua personalidade, como você os conhece, serão retidos. O tudo que é o criador da individualidade, não os meios de sua destruição. Minhas próprias personalidades prévias não estão dissolvidas em mim mais do que suas personalidades passadas. Todas estão vivas e vitais. Todas seguem seus próprios caminhos. Suas personalidades futuras são tão reais quanto as suas passadas. Após um pouco, isso não o interessará. Fora da estrutura reencarnacional, não há morte como você pensa. Porém, meu próprio quadro de referência não é mais focado em minhas existências reencarnacionais. Virei minha atenção para outras direções. Já que todas as vidas são simultâneas, todo acontecimento de uma vez, então qualquer separação é psicológica. Existo como sou, enquanto minhas vidas reencarnacionais, em seus termos, ainda existem. Contudo, agora, não estou interessado nelas, mas ponho minha concentração em outras áreas de atividade. A personalidade muda dentro ou fora de um corpo. Assim como você mudará depois da morte como muda antes dela. Nestes termos, é ridículo insistir em permanecer como você é agora, após a morte. É o mesmo que uma criança dizendo: vou crescer, mas nunca vou mudar as ideias que tenho agora. As qualidades multidimensionais da psique permitem isto para a experiência de um reino infinito de dimensões. Experiências em uma dimensão, de nenhum modo, nega a existência em outra. Você tem tentado apertar a alma em conceitos compactos da natureza da existência, fazendo-a seguir suas convicções limitadas. A porta para a alma está aberta e conduz a todas as dimensões de experiência.
Porém, se você pensa que o eu, como você o conhece, é o fim ou a soma de si mesmo, então você também imagina sua alma como sendo uma entidade limitada, ligada por suas presentes aventuras em uma única vida, a ser julgada adequadamente após a morte do desempenho de alguns poucos anos irrisórios. De muitos modos, este é um conceito confortável, embora para alguns isso possa ser bastante amedrontador, com suas conotações de danação eterna. É muito mais agradável, portanto, se iludir em relação aos ricos ornamentos que estão no coração da divina criatividade. A alma permanece dentro e fora do tecido da vida física, como você a conhece. Você não está separado dos animais e do resto da existência em virtude de possuir uma consciência interior eterna. Tal consciência está presente em todos os seres vivos e em todas as formas. Intitulei este capítulo Um Adeus e uma Introdução. O adeus é meu próprio, já que agora estou finalizando este livro. A introdução se aplica a cada leitor, pois espero que agora você seja capaz de se encontrar face a face, com uma compreensão maior de quem e o que você é. Gostaria, então, de apresentar você a você mesmo. Você não se achará correndo de professor a professor, de livro a livro. Você não se conhecerá seguindo qualquer método particular especializado de meditação. Apenas olhando, quietamente, o eu que você conhece, sua própria realidade poderá ser experienciada, com aquelas conexões que existem entre o eu presente ou imediato e a identidade interior, que é multidimensional. Deve haver uma vontade, uma quiescência, um desejo. Se você não reservar o tempo para examinar seus próprios estados subjetivos, então você não pode reclamar se muitas respostas parecem iludi-lo. Você não pode lançar o fardo da prova sobre outro, ou esperar que um homem ou professor provem a você a validade de sua própria existência. Tal procedimento é entretecido para lhe conduzir a uma armadilha após outra. Enquanto você se senta lendo este livro, as entradas internas estão abertas. Você só tem que experienciar o momento como você o conhece tão completamente quanto possível, já que ele existe fisicamente no cômodo, dentro do cômodo onde você está, ou lá fora nas ruas da cidade na qual você mora. Imagine a experiência presente em um momento do tempo sobre o globo. Então tente apreciar a experiência subjetiva de si mesmo, que existe no momento e ainda assim escapa dele, e isto multiplicado por cada indivíduo vivo. Este exercício sozinho abrirá suas percepções, aumentará sua consciência e automaticamente ampliará sua apreciação de sua própria natureza. O você, que é capaz de tal expansão, deve ser mais criativo e a personalidade multidimensional que você imaginou anteriormente. Muitos dos pequenos exercícios sugeridos, cedidos anteriormente no livro, também o ajudarão a se tornar familiarizado com sua própria realidade. Lhe darão experiência direta com a natureza de sua própria alma ou entidade e o colocará em contato com aquelas porções de seu ser, das quais sua própria vitalidade brota. Você pode ou não ter seus próprios encontros com eus reencarnacionais passados ou eus prováveis. Você pode ou não se pegar no ato de mudar de níveis de consciência. Porém, certamente a maioria de meus leitores terá sucesso com alguns dos exercícios sugeridos. Eles não são difíceis e estão dentro das capacidades de todos. Porém, cada leitor deve, de um modo ou de outro, sentir sua própria vitalidade de uma maneira bastante nova para ele e encontrar avenidas de expansão se abrindo em si mesmo, as quais antes não percebia. A mesma natureza deste livro, o método de sua criação e entrega
em si mesmos, deveriam sinalizar claramente o fato de que a personalidade humana tem muito mais habilidades do que as normalmente designadas a ela. Por agora, você deveria entender que todas as personalidades não estão materializadas fisicamente. Como este livro foi concebido e escrito por uma personalidade não física e então feito físico, assim, cada um de vocês tem acesso a grandes habilidades e métodos de comunicação do que os usualmente aceitos. Eu espero que, de um modo ou de outro, este meu livro tenha servido para dar a cada um de vocês uma introdução à identidade interior multidimensional que é sua própria.